Boa noite. A ND de hoje fala sobre o Porto de Santos, o problema das cargas vivas e a problemática envolvendo a greve dos caminhoneiros. E sobre isso a gente conversa com o advogado especialista em direito do seguro, Paulo Henrique Cremonesi. Boa noite, Cremonesi, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectador. Muito contente de estar aqui. E também conversamos com o gestor ambiental Felipe Barreto, que também é ativista vegano pelos direitos animais e meio ambiente. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse assunto tão importante. E boa noite a todos que podem nos ver agora e conhecer um pouco mais essa situação. Vou começar esse programa falando sobre a questão que a gente viveu recentemente, que foi a greve dos caminhoneiros. E uma palavra que veio muito à tona em todas as discussões e debates foi lockout. O que significa isso, Cremonesi? O lockout significa uma ação orquestrada com o objetivo de prejudicar o sistema logístico de um país, de uma sociedade. O lockout desfigura o direito de greve e passa a assumir o colorido negativo de um ato ilícito. Com todo e máximo respeito aos caminhoneiros que lutaram por supostos direitos, a verdade é que o que aconteceu recentemente no Porto de Santos, em todo o Brasil, foi o que eu posso classificar como um ato típico de terrorismo. Na medida, eu sei que é uma expressão dura, mas o terrorista não é aquele que coloca uma bomba no seu corpo, entra no shopping center, grita uma frase de efeito e explode tudo e a todos. O terrorista também é aquele que supostamente lutando por um direito, fere direitos fundamentais alheios. E foi isso que aconteceu. Houve um desabastecimento geral no país. Houve também bloqueios de ruas, estradas e rodovias, o que é inadmissível. Por mais que uma pessoa precise de um eventual cenário para poder expor uma causa, é necessário respeitar princípios fundamentais. A economia brasileira foi extremamente prejudicada. Eu sei que o dinheiro não é a régua de tudo. Eu sei que a economia não pode ser a medida de todas as coisas, mas ela é sem dúvida, se não a mais importante, uma das. E o Brasil sofreu incomensuráveis prejuízos. Ainda não foi fechada a conta, mas a Associação de Comerciantes do Estado de São Paulo estima um prejuízo total de 5 bilhões e 400 milhões só para o seu setor. Então, o que significa isso? Menos empregos, menos arrecadação tributária, os serviços públicos que já não são bons ficarão ainda mais deficientes. Num país que luta para sair do terceiro mundo, é muito duro, é um golpe extremamente sério esse. Então, infelizmente, eu não tenho uma visão positiva a respeito do que aconteceu recentemente no Brasil. Não gostei, não aprovei. Entendo que todo o setor econômico, toda a classe tem o direito de lutar por seus direitos e por seus interesses. Não coloco isso em dúvida, mas existem limites para tudo. Você concorda com isso, Felipe? Eu acho que tudo tem uma causa e uma consequência. E a causa que a gente percebe é que o país vive uma crise institucional, de valores, política, econômica, já tem um tempo. E essa crise, essa confusão que a gente vive vê os políticos roubando, a gente não vê uma punição correta com eles, a gente vê uma alta carga tributária, as pessoas não conseguem ter emprego, não conseguem trabalhar. É um caos que a gente vive generalizado no país e isso acaba tendo essas consequências que vão, se a gente olhar o país de uma forma mais holística, mais ampla, a gente percebe que não é só o caminhoneiro, são os profissionais que não conseguem trabalhar. Agora parece que teve greve também dos petroleiros. Até porque muitas categorias se juntaram à greve Sim. dos caminhoneiros, Ela não ficou só nos caminhoneiros. Sim. Então, o caos que a gente vive vai gerando essas crises que a população não vai aguentando, Vai chegando uma hora que o caldo vai se tornando, e vai gerando essas calamidades e com certeza tem consequências graves, Porque se tem uma coisa errada lá em cima e vai descendo para cá, vai se espalhando em todos os lados, tanto o transporte de animais, muitos animais morrendo, falta de alimentos nos supermercados. Agora, acho que a gente tem que pensar como é que a gente resolve isso para que isso não aconteça. O problema, eu acho que não é só o caminhoneiro, não só as pessoas que estão fazendo greve, é um problema geral e os brasileiros têm que ter a consciência e se unir para poder resolver isso, As eleições estão chegando. Pensar como é que nós vamos resolver esse problema aí. Agora, Cremonesi, qual que é a diferença, então, de uma greve legítima e do lockout?
A diferença fundamental é o grau de ônus infligido à sociedade como um todo. Uma greve legítima, ela é organizada, ela é estruturada, ela tem 2 ou 3 dias de paralisação, ela não faz nenhum tipo de ato de violência, ela não autoriza. Quem não quer aderir à greve tem o direito constitucional, fundamental, de não aderir, o que não aconteceu com os caminhoneiros, porque eu fiquei parado numa rodovia, na rodovia dos imigrantes, e vi caminhoneiros parando outros caminhoneiros que não queriam, até porque tinham cargas perecíveis, não queriam parar e foram obrigados. Então é esse ato de hostilidade e o prejuízo social que caracteriza uma coisa ou outra, bem como a orquestração. Agora, muito rapidamente, o Felipe falou uma coisa extremamente interessante, porque eu rebati muito à época, conversando com amigos e até com contendores assim nas redes sociais, e ele falou sobre o estado anímico da sociedade brasileira. Realmente ninguém aguenta mais. A carga tributária brasileira é escorchante, principalmente pelo grau de retribuição à sociedade, e por incrível que pareça, aqueles que são os empreendedores são os que mais sofrem os efeitos negativos da carga tributária. Ele falou sobre o desgosto generalizado do povo brasileiro com todos os segmentos políticos e todos os entes administrativos. Concordo com tudo, mas 2 erros não formam um acerto. E o erro de um não justifica o erro igual ou maior de outro. Então, por isso que, no meu modesto entender, a greve perdeu a sua legitimidade moral na medida em que ela, para tentar, supostamente, atacar um mal gerado pelo governo, criou outros males muito mais impactantes. E só para terminar essa breve exposição, é importante frisar isso, né? Que o Felipe também falou sobre a proximidade das eleições, né? Não adianta absolutamente nada as pessoas, de forma histérica, gritarem por direitos e, na hora de exercer o mais sublime direito dentro de um Estado democrático, que é o do sufrágio, que é o do voto, escolher as mesmas pessoas de sempre, né? Então é preciso um olhar muito rigoroso para quem vai não só governar o Brasil, não só governar os Estados-membros, mas principalmente, o brasileiro não dá muito valor a isso, ao poder legislativo. Porque, em verdade, quem governa, entre aspas, esse governar não é no sentido estrito, mas no sentido político, é o legislador. É o legislador, por exemplo, que vai tratar da questão da carga viva. É o legislador que vai tratar da questão tributária. O presidente faz muitas coisas, mas não tanto quanto o Congresso Nacional. E essa consciência é o que a gente precisa agora para os próximos meses, né? As pessoas têm que se conscientizar e têm que ter essa percepção que a gente tem que ter uma atitude e agir coletivamente, né? A gente não pensar em si próprios, mas pensar coletivamente. E isso que o doutor falou é muito importante. Os legisladores que estão lá, há muito tempo não se renova, né? O Congresso, a Câmara. E como é que a gente vai votar nas mesmas pessoas que nos trouxeram essa situação? Muitos ali são representantes de interesses que são diversos, mas não são da população. Muitas vezes deles próprios, né? Então, a gente acaba gerando esse clima de... O brasileiro ele precisa aprender a lutar, né? Sim. A gente viu os caminhoneiros lutando para um desconto de 47 centavos no diesel, mas quando foi liberada a gasolina, todo mundo vai para o posto e paga 5, 6 reais. Quer dizer, ninguém está lutando pelo seu valor também. Lutar por todos e tomar cuidado com a corrupção diária de cada um, né? Não adianta a gente lutar contra a corrupção deles e nós próprios também ir lá no mercado e pegar 20, 30 quilos de feijão e não pensar no próximo, sabe? Não, e mais, muito obrigado, Felipe, que você deu margem para se falar algo muito importante, né? Eu vi donos de postos de gasolina aumentando de forma abusiva os valores, sem causa alguma. Uma coisa é a variação normal mercadológica, a justificar um aumento de preço, ainda que substancial e abrupto. Outra é tirar proveito de uma situação, se justa ou injusta, não é agora neste instante discutir, né, mas tirar proveito disso para poder, a palavra certa é essa, locupletar-se ilicitamente em cima da desgraça social. E é isso que a gente não pode aceitar, o brasileiro tirando vantagem de outro brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. ND está de volta, a gente fala hoje sobre cargas vivas no Porto de Santos e o nosso bate-papo é com o advogado especialista em direito do seguro, Paulo Henrique Cremonese, e com o gestor ambiental, Felipe Barreto. Vamos falar um pouquinho sobre cargas vivas, que foi algo que veio à tona nos últimos meses aqui na cidade de Santos. Qual é o grande problema, Felipe, hoje das cargas vivas?
Quando nós falamos em cargas vivas, a gente tem que entender que realmente se trata de uma vida, né? A vida de um animal que pertence ao mesmo reino biológico que a gente, né? Com capacidade de senciência, que é a capacidade de sentir. Todos aqui que tutelam cães e gatos sabem que os bichinhos eles sentem, né? Eles interagem com a gente, têm relações emocionais complexas. E esses animais que são criados para consumo e são transportados por esses modais, tanto de navio como de caminhões, eles estão num ambiente ali que não é natural para eles, né? O natural para eles é na natureza. Então você pega o animal, você tira ele do habitat dele e coloca num ambiente que ele vai ficar estressado, ele vai ficar extenuado. Nos 2 embarques que nós tivemos aqui em Santos de animais, tanto os ativistas que estiveram presentes, né, para fiscalizar o transporte, como a prefeitura, numa força-tarefa que eles fizeram através da Secretaria do Meio Ambiente, presenciou-se os animais chegando aqui em caminhões que veio do interior de São Paulo por mais de 500 quilômetros direto. E se chamam de carga em pé, né, o boi em pé, porque o caminhão ele vem com animais ali, cerca de 27 animais por caminhão, e o espaço de mobilidade deles é muito pequeno. Então eles ficam num caminhão que é fechado, a prefeitura multou, né, a empresa responsável em R$1.400.000 na época, porque eles testemunharam que os animais chegaram aqui cansados, chegaram aqui muito estressados, a ventilação Esse evento que você está falando é de janeiro desse ano? Isso, em janeiro, porque teve também outro em dezembro, mas não houve tempo hábil para se verificar isso, né? Então, em janeiro, como houve novo embarque de 20.000, 25.000 bois, mais ou menos, a prefeitura pôde fazer essa fiscalização. E eles testemunharam os animais chegando aqui cansados, sujos de fezes, de urinas, porque o ambiente do caminhão ali, além deles não poderem se mexer, eles vão defecando, né? Um boi defeca mais ou menos 35 quilos, mais ou menos assim, num espaço ali de poucas horas. Então eles vão defecando e essas fezes, essa urina, acaba caindo também na cidade. Tanto que a prefeitura multou também. A gente teve um cheiro bem forte na época, eu lembro Tanto disso. por causa do cheiro, quanto por causa das fezes que acabam caindo no solo e contaminando, né, o solo, a área pluvial ali da cidade. Isso ocasionou uma multa também, né, de 2 milhões por causa do cheiro e também estou juntando com a de 1.400.000 por causa da poluição também, que a poluição quando as fezes caem, junta a mosca pousando ali, ela começa a disseminar doenças pela cidade, né, e Santos é uma cidade que não é uma cidade rural, é uma cidade portuária, de serviço, de turismo, e de repente a gente percebe aquele monte de animais indo para cá, numa situação que a gente conseguiu flagrar os animais chegando caídos, cansados, muito sujos, cheios de água. Agora, quando chovia. Com todo esse cenário que o Felipe está falando, Cremonese, o deputado federal Beto Mansur na época foi ao local, vistoriou o navio e disse que não tinha, na verdade, que as denúncias eram infundadas contra maus tratos a animais. Quer dizer, a gente pode dizer que ele mentiu? O que aconteceu? Existem versões diferentes. Existe a versão do deputado federal, não posso dizer que ele mentiu, mas existem outras versões, como a que foi colocada pelo Felipe, dos ativistas e também, salvo engano, de um técnico da própria Receita Federal, chamado por ele para atuar no caso concreto, que num primeiro momento, o primeiro parecer foi extremamente negativo e assustador, mostrando que os animais realmente sofriam maus tratos. Então, a questão é complexa, é uma questão espinhosa, não contradizendo o que eu disse no bloco anterior, a respeito do dinheiro não ser a medida de todas as coisas, nem a principal medida, mas a verdade é que o fator econômico é extremamente importante. Pode parecer estranho, por ser um advogado do setor empresarial, mas eu concordo, em boa medida, com o que o Felipe falou. Eu não sou ativista, eu não sou vegano, não entro nesse mérito, é um direito dele, eu respeito profundamente. Talvez ele seja revestido de uma dignidade maior do que a minha, por esse ato de altruísmo em relação aos animais, né? São Francisco de Assis já chamavam os animais guardadas as devidas proporções, em virtude da dignidade especial do homem, mas de nossos irmãos. Então eu tenho realmente muito carinho pelos animais, mas eu entendo que a grande questão hoje, ou pelo menos num primeiro momento, porque as coisas não mudam do dia para a noite, considerando as cifras astronômicas envolvidas, e é muito difícil combater isso, porque, veja, as pessoas reclamam às vezes do cheiro,
que o Porto de Santos, não só por causa dos animais, mas também alguns farináceos têm um cheiro desagradável, alguns produtos químicos, mas ao mesmo tempo vivem se gabando que Santos tem o maior porto das Américas e gostam do dinheiro que o porto gera. Então quem tem o bônus deve suportar o ônus, faz parte do jogo. Agora, eu concordo em grau, gênero e espécie, tentando equilibrar as coisas, que é necessário que esse transporte seja revestido da maior dignidade possível, e o que significa o menor grau de sofrimento possível. Algum tipo de estresse, evidentemente que existe, porque se você tira um animal do seu ambiente natural e o coloca em outro que não é natural, o estresse existirá. Mas considerando que as pessoas consomem... e maus tratos, existe uma grande diferença enorme, né? Então, o que é importante é acabar com esse viés negativo dos maus tratos. E para isso é necessário o quê? Investimento, diminuição das margens de lucro, que o exportador brasileiro, que tem uma função social, que vai lucrar com a atividade e merece lucrar, mas que ele contrate um transportador que tenha consciência que todo transporte é delicado, todo transporte é complexo, mas transportar carga viva é muito mais. E não se trata também de discutir essa questão do transporte de carga viva, porque normalmente uma carga viva é adquirida por alguém por duas finalidades. Ou religiosa, ou a necessidade da implementação da criação no lugar. Foi o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, não o fator religioso, mas o fator da necessidade, com o gado zebu. O zebu não é original do Brasil, ele veio da Índia. O Brasil fez um estudo, empresários foram lá, adquiriram a carga viva, o gado zebu foi muito bem acolhido aqui no Brasil, houve uma adaptação muito boa e hoje é uma fonte de riqueza enorme. Eu sei que ele não gosta muito disso, choca um pouco o coração dele, eu até peço desculpas, mas o gado zebu é uma fonte de riquezas enorme. Graças ao gado zebu, milhares de brasileiros, milhares de famílias têm empregos, né? Então, hoje acho que a grande bandeira é como viabilizar o fator econômico, mas dar, com perdão do trocadilho, um rosto humano a esse transporte de animais. No próximo bloco a gente continua a falar sobre cargas vivas. Nós voltamos em instantes. Até já. O UniD está de volta e o nosso assunto de hoje é cargas vivas e sobre isso a gente conversa com o advogado especialista em direito do seguro, Paulo Henrique Cremonese, e com o gestor ambiental Felipe Barreto. Bom, em abril foi sancionada uma lei em Santos que proibia a circulação de cargas vivas na região urbana. Como é que você viu isso, Felipe? Então, Santos tem um histórico, né, de uma cidade da liberdade, dos direitos, né, tanto dos animais quanto dos direitos humanos. E justamente veio nessa direção, né? A cidade não aceitou o embarque dos animais, foram muitos ativistas, muitas pessoas reclamando do cheiro. Então o prefeito e os vereadores acabaram legitimando, né, essa vontade da população, criando essa lei. Porque o aspecto comercial, que muito se fala, né, a gente precisa quantificar num aspecto mais amplo, né, como eu já falei no primeiro bloco, de verificar exatamente o que se ganha e o que se perde. Porque o Porto de Santos ele ficou 20 anos mais ou menos sem ter embarque de cargas vivas. E continua sendo um grande porto, né, movimentando muitas cargas. E nós não podemos nos esquecer dos impactos da pecuária. A ONU e a Organização Mundial da Saúde eles já declararam que para a gente poder viver bem nos próximos anos, a gente precisa eliminar a carne, né, os alimentos de origem animal, porque os prejuízos ambientais, os prejuízos de saúde pública, né, porque gera doenças que depois as pessoas vão recorrer aos órgãos públicos, e também a situação de fome no mundo acaba sendo muito potencializada pelo consumo de proteína animal. Então, nós precisamos pensar até que ponto se ganha e o que se perde. Porque, inclusive, o Ministério Público Federal recentemente se posicionou veemente contra os embarques dos animais através do Procurador-Geral da República, Sérgio Monteiro Medeiros. Ele fala que a gente não pode apenas pensar na parte comercial, mas também na parte moral e ética. Esse caos que a gente vive hoje em dia é justamente porque muitas pessoas pensam só em si, né? A gente tem essa corrupção imensa e não pensa no próximo, no bem comum. Antigamente, o ser humano ele explorava o próprio ser humano, né? Existiam os escravos e o argumento comercial também era o mesmo, né? Precisou se evoluir muito a questão moral para que se houvesse a abolição da escravatura humana
e enquanto isso a gente continua escravizando os animais. Mas você com consegue prejuízos colocar ambientais. no mesmo nível que se fazia com os Sim, escravos? porque são animais que são seres sencientes, né? Muitos países hoje já consideram os animais seres sencientes. A França, Portugal, Nova Zelândia, País de Gales. Porque aqui no Brasil o animal ele é considerado uma coisa, né? Um objeto semovente, uma propriedade. Só que a gente sabe que é diferente de uma cadeira, né? De uma mesa. O animal ele sente. Então, se você pegar o animal e colocar numa situação de estresse, ele vai sentir como eu, como você, como o doutor. Todos nós temos essa capacidade de sentir, né? Então, acho que é hora da gente realmente pensar o que a gente quer para a gente, para o futuro, no bem que a gente quer e no bem que a gente faz, tanto ambiental, quanto moral, quanto ético. Agora, essa lei que foi promulgada aqui em Santos, ela durou cerca de um mês só, isso, né? Uma liminar do STF derrubou ela. Uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, derrubou a lei porque, independentemente das questões de fundo, ou de natureza moral, ou de ser ou não ser justo, também não entro nesse mérito, proibir a locomoção não é algo de competência, aí é uma questão de competência legislativa, de competência constitucional. O município não pode legislar sobre isso, quem pode é a União. Então, se as pessoas quiserem mudar esse cenário, elas têm que primeiro mudar a Constituição, sob pena de se virar um caos geral, o Brasil, e de repente as sensibilidades se sobreporem a todo instante às razões ônticas das coisas. E é só um detalhe, assim, com todo e máximo respeito, acho que dos três blocos é a primeira vez que nós iremos divergir. O fato da ONU ter se pronunciado sobre alguma coisa que não seja questão político-estratégica não quer dizer muito. Até porque eu conheço bem os bastidores, né, por conta de outras matérias que eu trabalhei mais diretamente. Normalmente alguma organização sem muita representatividade, porque os países não dão valor para certos assuntos. Então, essas organizações, grupos minoritários, tomam a cena, participam. Houve até naquela questão que foi debatida ano passado aqui no programa sobre ideologia de gênero, por exemplo, uma médica de uma organização periférica lá do Rio de Janeiro representando Sim. o Brasil. Então, não tem, ainda a ciência discute essas coisas, a proteína animal foi considerada essencial para o desenvolvimento da humanidade. Não concordo, eu acho que realmente o animal, até porque a Constituição garante os bons tratos aos animais, veda expressamente os maus tratos, o Código Penal brasileiro tipifica como conduta criminal, mas não é de bom tom colocar, por exemplo, o flagelo da escravidão com o problema dos animais, até porque os animais são consumidos em boa fé. Já a escravidão ela já nasceu contaminada pelo vírus da má-fé. Então existe uma diferença, assim, uma assimetria muito grande de valores nesse aspecto. Ok, Cremonese, muito obrigada pelas suas informações. Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.